Nos vê também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas, os nossos convidados já estão todos presentes aqui e os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde. E os nossos convidados são os seguintes. Você vê aqui à minha esquerda, Luca Frazão, personal trainer. O Luca é especialista em biomecânica e treinamento esportivo de alto rendimento. Luca, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Também conosco, aqui à minha esquerda, você vê o Edson Santiago, fisioterapeuta, especialista em musculoesquelética e pesquisador em dor. Bem-vindo, Edson, ao Gente que Fala. Obrigado mais uma vez pelo convite, Mauro, e uma boa tarde a todos. Agora, passando aqui para a minha direita, Rodrigo Blas, cirurgião dentista. Muito obrigado pelo convite. Doutora Adriana da Cunha Leocádio, advogada, CEO e fundadora da ONG Portal Saúde. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Obrigado, mais um convite, espero que tenhamos um bom programa. Certamente prestaremos muitas informações aqui, muito serviço, falando de saúde hoje aqui no Gente que Fala. O nosso primeiro tema é o seguinte: diante de uma projeção de aumento de casos do novo coronavírus nas próximas semanas, o Ministério da Saúde pediu a 5 hospitais filantrópicos de excelência no país que desloquem recursos e pessoal para o enfrentamento da epidemia. Em uma semana, o Brasil passou de 2 para 35 casos confirmados de infecção e este número deve seguir crescendo. Especialistas citam o caso da Itália, que há exatas 3 semanas tinha 3 casos e nenhuma morte, e hoje soma mais de 10 mil casos e 631 mortes. Esses 5 hospitais de excelência convocados aqui pelo Ministério da Saúde são, aqui em São Paulo, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, HCOR, Hospital do Coração, e o de Porto Alegre, Moinhos de Vento. Doutora Adriana, sua avaliação sobre essa medida do Ministério da Saúde? Bom, Mauro, eu vejo como extrema importância e valia, até porque são hospitais de excelência, e nesse momento nós precisamos ter esse mercado para dar essa atenção. Acredito que é um pouco ainda de exagero em relação ao coronavírus, acho que estão assustando demais a população. A prevenção é necessária, independente da gente ter vírus ou não, a manutenção da higiene, lavar mãos, todo esse cuidado que a gente tem que ter, independente de estar numa suposta epidemia ou não. Cuidado é importante. Os hospitais estão bem escolhidos. Acho que nós temos que ter uma abrangência maior nacional. Estamos esquecendo do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Apesar que hoje o Sírio está dando um aporte para Brasília e o Einstein, se eu não me engano, também está em Goiânia, alguma coisa nesse sentido para dar esse aporte para a população de lá. Mas o nosso maior risco mesmo está ligado, acredito, ainda com a Itália, com a Europa. Que nós vamos ter uma demanda maior, porque o Brasil tem essa cultura de turismo para a Europa, que vão aparecer mais casos, né? Mas acredito que o hospedeiro tem que estar bem preparado, quando nós também temos que cuidar da saúde, fazer hábitos para aumentar a nossa imunologia, acho que isso é o principal, porque se a gente estiver bem preparado fisicamente, o hospedeiro estiver forte, o vírus não vai dar conta, não. Tem uma preocupação a mais aí também, hoje é dia 11, então daqui 10 dias, 11 dias estaremos já no outono. Sim. E pelo menos aqui no Sudeste, uma circulação maior dos vários tipos do vírus influenza. Tanto que vai haver já uma antecipação da vacinação contra o influenza, né? Então, acho que há uma preocupação também em relação a isso. Nós estamos justamente fazendo o efeito contrário dos Estados Unidos, né? Eles estão correndo lá porque lá já está acabando, vai começar a entrar o verão deles, eles estão vindo da época das gripes, nós vamos começar. Realmente tem que ter muito cuidado, é o que eu estou falando, essa epidemia aí que estão rastreando vem muito da soma de vários casos, né? Então nós vamos começar numa época de realmente muito as influenzas, os vírus mutantes, as crianças, escolas, tem tudo envolvido, os idosos, uma população muito perigosa para esse tipo de vírus, porque se ele se alojar no pulmão realmente vai causar consequências graves. Mas eu acho que o Brasil está bem estruturado.
tanto em termos de SUS, quanto em termos dos hospitais escolhidos até agora para estar dando esse suporte. Luca, o que é que você tem visto na sua área em relação a isso, a preocupação das pessoas, a questão da atividade física? O que eu tenho visto na academia é, por exemplo, as pessoas elas estão se cuidando muito mais para usar o álcool em relação a fazer os exercícios. Então sempre está limpando os equipamentos, limpando as mãos, faz os exercícios. As pessoas elas estão se cuidando mais. Isso é muito importante. Outra informação importante é que a atividade física aumenta o sistema imunológico das pessoas. E isso ele é um fator de risco. Baixa imunidade, a contaminação da doença é muito maior. Então, o ideal é que se a pessoa estiver cuidando da imunidade, treinando direitinho, se alimentando bem, tendo bons hábitos, dormindo, conseguindo repousar o tempo adequado, essa transmissão ela tende a diminuir. E eu acredito que esse caso da Itália, ele aconteceu muito rápido por conta de baixa imunidade do número de idosos que tem na Itália, que é gigante. Eu acredito que é por esse caminho. Edson, sua avaliação, a sua área, como é que está observando toda essa situação agora? Bom, Mauro, eu acho que eu compartilho muito a opinião da doutora André, do Lucas também, da doutora Adriana, desculpa. Em relação ao coronavírus, a gente vê que está tendo um alarme muito grande em relação ao vírus, né, que se nós formos ver, ele tem uma alta prevalência mais nas pessoas idosas, que nem o Lucas acabou de falar. Se nós pegarmos as estatísticas da OMS, a gente vê que as pessoas idosas elas estão correlacionadas a mais de 14% em relação a isso daí. Só que essas pessoas, quando a gente observa os dados epidemiológicos da China, a gente observa que eram os idosos que tinham maior prevalência de vir a óbito, só que eles já tinham uma relação de alteração pulmonar em relação a isso daí. Então, a gente vê o que com tudo isso daí? Que os idosos eles têm uma maior fragilidade, então mesmo sendo coronavírus, uma pneumonia, uma dengue, é uma população de risco, isso sem dúvida, né, em tudo. Só que no Brasil nós estamos na época do verão, né, então as pessoas tendem a ter o que? As janelas mais abertas, tendem a ficar não em lugares muito aglomerados, porque isso daí aumenta o calor, então as pessoas se dispersam mais. Então a gente vê que a probabilidade desse vírus se alastrar nessa época agora, ela é muito menor. Porém, como ela também comentou, chegando à época de inverno, a probabilidade ela tende a ficar um pouquinho maior. Só que a gente vê as estatísticas e mostra o quê? Que dependendo da faixa etária, chega a ter complicações somente em 2% da população. Então acho que é uma hora que a gente tem que sentar e se acalmar, né? Porque muita gente está meio em pânico em relação a tudo isso daí que está acontecendo. E prevenir, acho que é a melhor opção. Fazer atividade física, fazer a suplementação, né, de algum polivitamínico, fazer uma consulta médica para ver se está tudo organizado. E assim a gente consegue ter aí uma passagem tranquila aí desse coronavírus aí. O importante é buscar informação. Eu acho que a informação de qualidade ela tem que ser muito bem buscada, né? Porque a gente vê muitos alardes em referente a isso daí. Eu, até mesmo na semana passada estava conversando com uma pneumologista que é do próprio Sírio Libanês, e a gente vê que as pessoas estão totalmente pegando qualquer informação de qualquer lugar. Então tem muita fake news aí que está falando, né? E a gente vê até mesmo a bolsa balançando, então tudo mostra um caos. Mas se a gente pegar as estatísticas, a gente não vê que é tudo isso daí. Então acho que tem que buscar informações de qualidade. Eu acho que o Albert Einstein ele fez um flyer que disponibilizou para as pessoas, muito bem explicado sobre isso daí. Tem informações na própria OMS, que você tem acesso hoje à internet, que você pode buscar, que são informações fidedignas. E quem tem uma maior facilidade, procurar dentro das bases de dados médicos, você vai ver que vai ter vários trabalhos que falam sobre esses dados aí que está acontecendo na China. Tanto é mesmo que tem um trabalho que foi publicado em relação à China, que a probabilidade de óbito é de 1 a cada 7 milhões de pessoas na China, onde é o maior foco. Exatamente. Então é uma busca muito alta, assim, por uma coisa que não é tão alarmante.
Doutor Rodrigo, existe uma controvérsia em relação ao uso das máscaras protetoras, né? Você é cirurgião dentista, faz uso dessas máscaras no seu dia a dia para o trabalho com seus pacientes, mas o objetivo da máscara, a gente vê muita gente no metrô, aí pelas ruas, usando, com medo da contaminação, mas na verdade quem tem que usar máscara é a pessoa que está doente, não a pessoa que está sadia e que está com medo da doença, não é isso? Isso é, como todo mundo está falando, em relação ao grande alarde, né, o alarme da população em relação ao coronavírus. A gente vê que o índice de mortalidade é um índice muito baixo, né, em torno de 2%. Se a gente pegar o índice de dengue no Brasil, é muito mais alto o índice de morte. Então eu vejo mundialmente esse contrapondo, né, em relação a nós. Na área da saúde, eu vejo assim a corrida das pessoas por compra de álcool gel e compra exagerada de máscaras. Acabou máscaras no mercado. A gente, como dentista, no consultório, para comprar máscara tá difícil. Nossa, para comprar álcool gel no consultório, porque é uma coisa que a gente sempre usou. Sim. Né? E os próprios pacientes, a gente não mudou nenhuma norma em relação à esterilização de material, em relação ao atendimento com luvas, máscara, gorro, EPI, né, que a gente chama equipamento de proteção individual. Então isso a gente já usa. E agora sim, as pessoas hoje não tinham aquele hábito de lavar as mãos para comer em restaurantes, as pessoas não tinham, espirrava com a mão e dava a mão para o outro. Então esses hábitos que eu acho que tem que mudar, mas tem que mudar não só pelo coronavírus, mas sim para qualquer outras doenças que venham a ter no futuro e no presente de uma maneira geral. Porque é certo que a propagação de vírus virão. Sim. Hoje é o corona, amanhã vai ser outro, isso é uma certeza. Agora, o nosso hábito é que tem que estar mudado, né? A gente muda no pânico, depois relaxa, passa aquele período relaxadinho, esquece do álcool, esquece da... Eu brinco, né? Até o regime, né? O regime é só na segunda-feira, né? Então a gente sempre nunca faz. Então, esses hábitos, acho que uma vez que todos mantenham esses hábitos de higiene, como o Einstein é um hospital de referência, conheço bem o Einstein, enfim, eu acho que de uma maneira calma, tranquila, respeitando aí essas normas de higiene, eu acho que vai ser tranquilo lidar com isso. O Rodrigo, ele falou uma coisa bem importante, né? Nós estamos em época de verão, então as chuvas aumentam. É lógico. E aí o que a gente tem? A dengue. As pessoas estão mais preocupadas com o coronavírus do que realmente com a dengue. Então, e o dengue, ela tem uma taxa de mortalidade muito maior do que o coronavírus. Não, nós temos 1000 epidemias aí com as enchentes. Exatamente. Que estão acontecendo, e tudo isso está passando. Eu acho que as pessoas acabam, apesar da gravidade da dengue, as pessoas acabam se preocupando menos porque é uma transmissão feita pelo mosquito, né? Uhum. E no caso do coronavírus ou de uma outra gripe, enfim, é no contato diário com as pessoas, então acho que isso é levado em consideração, talvez. Mas H1N1, quando chegou, foi aquele medo total, aquele pânico. Todo mundo comprou de tudo, fez de tudo, né? Daqui a pouco passou H1N1. Pouco tempo. Né? Já ninguém tinha medo da H1N1, aí veio agora o corona. Quer dizer, eu concordo com o que vocês falaram, acho que é importante saber aonde buscar a informação. O que nós aprendemos com tudo isso, né? Porque esses vírus acabam de tempos em tempos surgindo, há um grande movimento, esse temor todo. O que a gente acaba aprendendo com isso? Eu acho que a gente tem que aprender que como ser humano nós temos muito a evoluir. Tendo o respeito, quer dizer, o que é o respeito? É exatamente o que o doutor falou. Não vou tossir, cumprimentar uma pessoa, eu não vou ter um hábito correto de higiene. Eu tenho que pensar em mim, mas também tenho que pensar no próximo. Conversar enquanto se serve ali no restaurante aquilo, né? Botar a mão no alimento em vez de pegar o... Não, eu estou na dúvida, o que eu vou comer? Às vezes experimenta, né? Tá com tanta fome, às vezes as pessoas vão ter necessidade de botar a mão e já colocar na boca. A pessoa está lá na fila se servindo com o celular aqui preso no ombro e conversando, né? Eu acho que a melhor coisa que eu vejo é o aprendizado. Teve uma pessoa que me comentou essa semana que até para apertar botão de elevador achou um absurdo a pessoa pôr o dedo no botão do elevador, que ele deveria ter posto uma caneta ou um celular para não encostar o dedo no botão do elevador. Isso é paranoia, né? Mas você sabe que o mercado que faz biometria de coisa está mudando em função disso, né? Porque você fica colocando um dedo em cima do outro, né? Sem higienização. Tem que ter higienização, né? Até isso
eu vi outro dia. Talvez passar por leitor ótico, né? Quem não tem mudar, contato né? nenhum. Passar o leitor. Quer dizer, eu acho que a evolução humana vai ser, para mim, a melhor lição. Eu procuro me melhorar, quer dizer, e melhorar as pessoas que estão ao meu redor. Olha, não faz isso, vamos lavar a mão, chega em casa todo mundo. Tenho criança, tenho idoso. Tem uma pessoa de 90 anos na minha residência e tem criança de 6 anos. Então, chegou em casa, a regra é igual para todo mundo. Vamos proteger, vamos lavar a mãozinha, passou o álcool, vai comer, tá? Onde você fez, assim, vai no banheiro na escola, olha, tem que fazer isso no banheiro na escola também. Outra coisa é entendeu? passar informações relevantes, né? Tomar cuidado com as fake news, porque Isso. sempre vai ter fake news em qualquer lugar onde a gente estiver. Você né? falou, nossa economia está baseada no coronavírus hoje. Com tantos problemas, nós estamos pagando $1, é um absurdo. Problema na Bolsa por causa do coronavírus. E o pneumologista da Escola Paulista, aqui de São Paulo, ele disse que o coronavírus não causa nem gripe. Sim. Que as causas de mortalidade são adjacentes, são Essas referentes pulmonares, né? Exato. Pulmonar, a falta de Tem insuficiência gente que está respiratória. infectada, mas ele é assintomático. Aliás, nós temos um No caso máximo uma ontem, né? coriza. Nem febre teve, né? O caso da pessoa que está internada, nem febre teve, nada. Chegou de uma viagem. É que a contaminação dele é exponencial, né? Esse aqui é o problema dele. Né? E se você tem pegar, a gente vê assim, quantas crianças hoje teve complicações por conta do coronavírus. Ela também é uma faixa etária muito menor. Só que a probabilidade de criança ter um problema pulmonar, que já adjacente, é muito menor do que o outro. Olha, gente, na esteira desse tema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que está garantida a cobertura pelos planos de saúde de tratamento aos pacientes com coronavírus. Segundo a ANS, o tratamento independe do resultado laboratorial e deve ser indicado a partir do diagnóstico clínico feito pela equipe médica. A ANS deve publicar nos próximos dias uma resolução que inclui os exames para a detecção do Covid-19 no rol de cobertura mínima obrigatória. Por enquanto, os exames estão a cargo da rede pública ou têm que ser pagos à parte. Doutora Adriana, bom, então até aqui como é que está funcionando em relação aos convênios? Você chega em relação aos planos de saúde, você chega no hospital e precisa fazer o teste, tem que pagar? Até então o teste sim, é um exame de sangue e tal, era feito, era custeado, apesar que estavam jogando a conta para o governo. Nessa parceria solidária que foi entre o Estado e esses hospitais nomeados, a conta do primeiro exame. O problema é se daquele exame gerasse uma internação, uma tratativa. Aí vem a complicação, porque aí você já não tinha cobertura do teu plano de saúde. E isso virou, por isso que os primeiros casos, eles tentaram dar tratativa domiciliar. A primeira viu que não era tão grave, constatou o exame, mas vamos dar tratativa domiciliar. Eu vejo como duas coisas prementes. Meu maior medo é a ciranda econômica dessa história. A partir do momento que eu tenho alguém que está dizendo vai pagar-se uma conta, até que ponto eu não vou gerar pessoas para fazerem jus a esse dinheiro? Você começa a capitalizar, você começa a ter... Aí já começa o mercado financeiro que vai desde a história da cultura que ele falou da farmácia, não tem mais o álcool gel, não tem a máscara. Daqui a pouco eu vou começar a ter paciente para fazer jus a pagar uma conta. Meu maior medo é que não comece a aumentar o número de internações hospitalares por agora ter uma cobertura oficial da saúde privada. Porque até então, o meu entendimento é que grande parte das pessoas não estavam em cobertura hospitalares, internação, justamente por isso. Por não ser um caso que demandasse e também não ter cobertura. Você ficar internado, particularmente hoje, em qualquer um desses 5 hospitais, é praticamente inviável. A estadia hoje no Einstein é quase 2, 3 mil reais por dia para você dormir lá. Sem remédio, sem qualquer outra coisa. Então, eles estavam mantendo essa forma. Agora eu tenho quem paga essa conta. Vamos ver se esse número não vai crescer. Porque isso é uma roda econômica. Essa também é outro aprendizado que a gente tem quando tem essas epidemias. Quer dizer, o mercado aumenta, tudo aumenta porque todo mundo quer capitalizar, laboratório, todo mundo está envolvido nessa ciranda. Então eu acho interessante? Acho, porque nós pagamos, eu pago o plano de saúde e eu acho que eu só pago para usar quando necessário, né? Não para ter de luxo e de conforto. Espero não usar. Mas tem que usar quando é necessário. Eu só espero que essa decisão não venha para virar uma ciranda econômica, e sim para beneficiar quem realmente necessita. Tá, vamos colocar na conversa agora, por telefone, a dermatologista doutora Selmara Catalano, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Doutora Selmara, bem-vinda ao Gente que Fala, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, boa tarde a todos, boa tarde, Mauro. Estamos falando de coronavírus. Qual é a melhor forma de higienizar as mãos?
Tem um jeito correto para lavá-las, né? Tem um jeito, sim. O bom é lavar mesmo, lavar várias vezes, lavar antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, todo mundo já conhece, né? Porque isso é a rotina, ou pelo menos deveria ser, né? Agora, existe uma forma mesmo melhor de lavar as mãos, porque você pode ter acúmulo de detritos nas unhas, então manter as unhas muito cortadinhas, lavar entre os dedos, água e sabão, então eu tô falando, tá? Então, lavar entre os dedos, lavar os punhos também, né? Então, o ideal é que você lave a mão todo, o dorso das mãos. As pessoas vão lá e lavam praticamente só a ponta dos dedos. E isso não é suficiente, né? Quando a gente fala de lavar a mão, a gente está falando de lavar tudo, do punho até a extremidade dos dedos, verificar bem a ponta desses dedos das unhas, ao redor, assim, da unha, porque a gente tem essa fendazinha na lateral, né, da unha, na prega proximal, na prega lateral. Então, isso também acumula detrito, então tem que caprichar nessa lavação. E é o seguinte, essa lavagem que a gente vai fazer das mãos dura em torno de uns 40 a 60 segundos, não menos do que isso. Então, o preconizado para a utilização para se lavar as mãos de forma completa, leva aí em torno desse tempo. E o ideal é que você use qualquer sabonete, viu, Mauro? Não precisa, eu tenho um sabonete antisséptico, é melhor do que um sabonete comum? Não. É a mesma coisa, eles são muito semelhantes, não vai fazer diferença se você lava com o seu sabonete lá que está na sua pia, ou se você compra um que tem uma característica de ser antisséptico. Desde que você lave da forma certa, e lave, como eu falei, entre os dedos, as pontas, os punhos, você vai ter o mesmo resultado. É importante essa informação, porque senão daqui a pouco tem gente usando sabonete esfoliante. Eu vou esfoliar o vírus aqui. Não, detergente, né? Esfoliar o vírus, né? Não, detergente, por exemplo, produtos mais fortes, não é necessário, e às vezes você faz ao contrário. Você fragiliza a mão e torna mais fácil a contaminação dela, por falta da proteção, por falta da impermeabilização, né? A pele, ela é uma armadura feita para não entrar nada. Se você fragiliza essa armadura, aí sim você vai ter fenômenos de contaminação e de irritação muito mais frequentes. Então, nada de abusar de álcool, também faz mal. Sabonete ou detergente, nada de abuso. É o essencial, o fundamental para fazer a lavagem, ponto final. Isso. Sim, não esquecer de tirar os anéis, relógios, né? Pulseiras. Porque isso é importante, porque vai ter um acúmulo, né, de sujeira também por baixo disso. Então, não adianta você perder esse tempo todo lavando as mãos e você estava lá com o seu anel, você não tirou. Tem que tirar aliança, gente, eu sei, nada de usar como desculpa, mas tem que tirar aliança para lavar a mão. E mais do que tudo, criar esse hábito. Você mexeu no seu celular, o celular é muito sujo também, né? A gente está sempre manipulando. O telefone, o computador, não colocar as mãos nos olhos, não colocar a mão no nariz, na boca. Eu acho que isso é a parte até mais difícil, viu, Mauro? A pessoa se controlar e não manipular a si mesma com a mão. O dinheiro é uma coisa extremamente suja, maçaneta de porta, a alça lá para segurar no ônibus, no metrô. Tudo isso é exatamente a maneira como você vai ter a propagação da infecção. Muito bem, doutora Silmara Catalano, muito obrigado pelas informações aqui no programa Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Doutora Silmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Doutor Rodrigo, a gente chegou a um ponto, né, uns anos atrás, né, por conta de economia de água, racionamento, represas vazias, as torneiras de pressão hoje em dia nos lugares públicos estão com uma água bastante reduzida, né? Agora é que a gente está precisando de água. Mas choveu muito também, né? Choveu. Estamos bem abastecidos, né? Choveu muito, né? E a doutora Silmara falando do dinheiro sujo também, né? Tem gente que vai querer fazer lavagem de dinheiro também daqui para frente. Só complementando assim, o que ela falou, que eu acho importante, a parte do sabonete, ser sabonete líquido, né? Porque o sabonete em barra, um acaba usando e o outro, então eu acho que o uso do sabonete líquido, eu particularmente, a gente usa bastante com antisséptico, né? Eu acho que mata
tem assim, Tem uma linha no uma linha mercado de forte. várias linhas, várias marcas, então isso não aumenta o preço de Não, que também não é nada fortuna, nada isso disso. justifica. E depois, uma vez seco, porque na verdade o sabonete ele vai estar tirando a sujidade e matando os micro-organismos superficiais. Mas se depois conseguir fazer o uso de um álcool gel a 70%, né, eu acho que aí a pessoa está... É o que a gente faz no consultório. Então, o que eu estou falando aqui é o que a gente faz. É um procedimento de rotina. Né? O que os especialistas estão explicando, doutor Rodrigo, o vírus ele tem uma capa de gordura, não sei se eu estou certo, se eu entendi exatamente isso, e aí você fazendo a lavagem, você elimina essa capa de gordura e mata o vírus. Todos os vírus são assim? Eles são protegidos por essa capa de gordura? Você tem, por exemplo, se você usar o álcool a 70%, ele tem a desnaturação, né? Ele desnatura a camada superficial, então também tem a morte dos micro-organismos. Só não pode esfoliar a pele, como ela falou, né? Porque às vezes você passa muito, dá uma intolerância, vai fragilizar realmente. Aí você fica com... Você pode abrir, pode machucar. Fica vulnerável, Isso. Você tem que ter aqueles cuidados, lembra que a gente já passou por isso? Manicure, pedicure, alicates, todas essas coisas que às vezes estão no dia a dia, a gente relaxou, a gente já teve esse cuidado. Eu, por exemplo, tenho o meu kit pessoal. Por isso que eu perguntei, o que aprendemos ao longo do tempo? Eu mantenho até hoje, desde aquela época. Eu tenho o meu kit, que eu mantenho higienizado, esterilizado, e eu prefiro levar quando eu vou. Se eu vou fazer fazer a mão, pedicure e tal, você se incomoda? Não, tá aqui o meu kit, eu faço. É que nem acupuntura. Se a gente for pensar em acupuntura hoje, já é a agulha descartável a maior parte, né? Mas os tradicionais não fazem. Então eu prefiro comprar as minhas agulhas. Eu tenho as minhas agulhas em casa e eu levo. Está esterilizado do modo que ele me orientou e tudo mais, e eu levo. Então eu acho que a gente tem que aprender isso, é a evolução mesmo da humanidade, é o que eu falo. Se a gente não aprender a ter educação por bem, a gente está aprendendo na dor. Sempre, porque assim, a gente está vindo de ciclos em ciclos, e eu volto a falar, eu vejo que isso é o começo de uma era. Não vai parar. Os vírus são mutantes aí, né? Cada hora vai surgir um novo, vem uma nova temporada. Então, se a gente estiver melhor educado e preparado, acho que as coisas vão... Quando você falou de alicate, essas coisas, toma só cuidado, porque muitos desses lugares, né, eles fazem a esterilização por estufa e não por autoclave. E a autoclave é quem faz a eliminação total de micro-organismos e vírus. Então, tomar só esse cuidado, né? Agora, o que você falou é importante, de cada um ter o seu kit, né? Fazer isso, eu acho que é uma coisa que eu também tenho o meu. Enfim, um investimento simples, você faz a higienização até com água fervente na sua casa. Porque uma infecção em extremidade é difícil de tratar. Né? Se tiver uma infecção em extremidade, às vezes a pessoa pode até perder o dedo por conta de uma unha encravada. Né? Então, podólogo é tão sério, é tão grave. Exatamente. Muito bem, minha gente. 12:29, você acompanha o programa Gente que Fala, 12:30 agora. Você acompanha o Gente que Fala aqui na Rádio Trianon AM 740 e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Nós vamos para um intervalo, voltamos já já. Voltando com o programa Gente que Fala, vamos tratar agora do seguinte tema. O nome Síndrome do Trato Iliotibial, é isso, Edson? Iliotibial? Isso. É complicado de falar aqui, mas a lesão é extremamente comum em ciclistas e corredores. É caracterizada pelo aumento da tensão nos tecidos, que se originam no osso da bacia e termina na tíbia e na fíbula, que são os ossos da perna, causando dor ou desconforto na região do joelho. A síndrome é muito comum entre corredores pelo fato do atleta, mesmo que por poucos segundos, ficar apoiado somente em uma perna. Como é que lida com esse tipo de problema, Edson? Então, Mauro, a síndrome do trato iliotibial, né, era caracterizada por conta de... Na verdade, ele tem duas teorias, né? Porque quando você colocar a mão assim do lado da coxa, você vai ver que era um pouco desconfortável. Ali é porque existe uma aponeurose, que é um tendão que vem lá de cima do seu quadril, porque vem uma junção tanto do glúteo máximo, do glúteo médio, né, lá dos músculos do quadril, e do tensor da fascia lata. E esse tendão, ele vai passar por toda a sua coxa e ele vai se inserir lá no seu joelho. Tanto aqui perto desse ossinho que fica na lateral, que é a fíbula, né? E tem também algumas inserções dele que dá diretamente no seu joelho. Então, o que é que acontece no trato? Existe uma teoria que pode ser por conta que embaixo
dessa camada que nós estamos falando lá perto do joelho, existe uma gordura e ali você tem uma compressão entre esse trato e essa gordura e ali você sente um desconforto. E uma outra teoria é que você aumenta um atrito em relação a esse trato e a proeminência óssea, né, do epicôndilo lateral do fêmur, ali embaixo, e você começa a sentir um desconforto ali. Por que que isso acontece? Porque quando a gente está correndo, Mauro, o seu quadril, quando você está com uma perna só, o seu quadril ele balanceia, ele cai para um lado, contralateral. Então aquela perna que você está sem apoio, o seu quadril ele vai dar uma leve inclinada. De 7 até 10 graus, ele é normal, isso daí não vai ter alteração nenhuma. O problema é quando você tem uma desordem muito grande nessa angulação. Se o seu quadril ele cai muito em relação a isso daí, essas alterações desse músculo que você tem, que é do glúteo máximo, do glúteo médio, que eu acabei de citar, ele aumenta a tensão desse trato. E aí você começa a sentir o desconforto lá perto do seu joelho. E isso daí pode também ocasionar uma dor ali perto da sua patela, né, que muita gente chama de rótula ali. Pode ser um desconforto por conta que tem algumas fibras desse trato que ele se inserem naquela patela e ele vai puxar a patela lateralmente. Isso daí então a pessoa pode sentir um leve desconforto lá embaixo por conta dessas alterações mecânicas, né? Tem também uma outra teoria que fala que quando a gente está correndo, né, ou fazendo qualquer atividade, que quando a gente está com o joelho esticado, é quando a gente está com 0 graus. Se a gente vai fletindo ele para baixo, ele vai aumentando o grau até chegar aos 90. Quando a gente está de 0 a 30 graus, essa musculatura que é do trato, ele ajuda a gente a esticar a perna. E quando a gente passa dos 30 para 40, ele já vira o que? Um flexor, ele ajuda a baixar a perna. Quando a gente está fazendo então a corrida, a gente está fazendo então extensão e flexão do joelho. E isso daí aumenta o que? O atrito entre esse trato e o seu fêmur. E ali você sente um desconforto. Então é multifatorial, é uma lesão que acontece por conta de várias alterações que pode vir lá do seu pé, por conta da queda do pé, isso daí vem subindo, a sua tíbia roda internamente e consequentemente você tem a queda do seu quadril lá embaixo. Pode ser por conta do aumento da tensão da força muscular do quadril também, que pode dar essa contratura. E aí tem que ser uma avaliação muito minuciosa para a gente tentar identificar onde está vindo essa disfunção. É mais comum em ciclistas e corredores e atletas, mas qualquer pessoa pode ter o problema. É mais comum... Isso. Entre corredores, estatisticamente, ele pode chegar até a segunda maior lesão que tem em corredores. Ela fica entre as 5 primeiras. E em ciclista ela é muito comum também por conta desse processo, que você fica o quê? Pedalando, né? Então você toda hora você está esticando a perna e dobrando. E isso daí pode acontecer. Pode ser também por conta de uma fraqueza do glúteo, isso daí pode acontecer em pessoas que caminham, né? Ou então pessoas que têm uma fraqueza, porque sofreu uma lesão prévia e tem ali uma fraqueza de glúteo, uma lesão no joelho, que pode também levar a esse processo, né, do síndrome. E também tem uma outra síndrome que ela é muito caracterizada, que às vezes a gente pode falar, que é a bursite do quadril, né? Que hoje a gente chama de síndrome dolorosa do trocânter maior. Nada mais é do que aquela bursite que a pessoa sente ao lado do quadril. Geralmente, mulheres estão mais relacionadas com isso, por conta do quadril dela ser mais alargado. Então, o balanceio do quadril dela tende a ser um pouquinho maior e sente esse desconforto. E também, Mauro, as pessoas sedentárias que não fazem nenhum tipo de atividade, mas que têm alguns hábitos também, como dobrar muita perna, ficar muito em pé com uma perna só. Existe muita incidência ainda daquela doença aos Gutschlatter? Osgood-Schlatter. Sim, essa daí é uma Que é comum doença. da infância Isso, e da dá uma dor adolescência. na perna, no osso frontal aqui, né? Isso daí. A Osgood-Schlatter, quando a gente pega aqui a patela e desce o dedo mais para baixo, você vai sentir uma proeminência óssea lá perto da sua tíbia. Aquela dali é a tuberosidade da tíbia. Quando você é adolescente, começa a praticar algumas atividades físicas, o tendão patelar ele começa a puxar muito essa proeminência óssea e ele vai fazendo microfraturas. E isso daí é caracterizado como Osgood-Schlatter. A síndrome do trato tibial, ela tem como um dos diagnósticos diferenciais o Osgood-Schlatter, assim como a artrose também.
dar o compartimento Agora, lateral. a criança ou o adolescente que tiver isso, corre o risco dessa síndrome do trato iliotibial ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma relação com a outra, porque o Osgood-Schlatter está diretamente relacionado com o aumento da tensão em cima do seu quadríceps, né? Então a criança faz muita atividade, salta muito, é muito relacionado com saltos, que exerce muita função do quadríceps. Posso te fazer uma pergunta, Edson? Todas. Eu estou muito emergida hoje no mundo da bioenergia. Eu não sei o que você tem sobre isso, né? Inclusive eu estou lendo um livro sobre a crença da biologia. Isso eu aprendi justamente com esportistas americanos, onde eles trabalham a bioenergia para lidar com fraturas, lesões, com técnicas extremamente simples de reprogramação do seu cérebro. Coisas bem modernas, assim, onde eles colocam pra gente que a gente produz a nossa dor e a gente pode, com simplesmente entender quais são os sentimentos que estão envolvidos nisso, com 5, 6 sessões no máximo, você cura. É uma coisa impressionante, eu tenho acompanhado muito isso. Você está ao par disso? Tem um documentário que eu vi no Netflix, que aliás eu deixo aqui a dica para quem quiser ver, que é o Heal, ou Cura, que eu fiquei abismada de conhecer. E o Bruce Lipton, um americano que trabalha muito disso. Você está ao par disso no teu mercado? Você já ouviu falar sobre a bioenergia? Para ser sincero, eu não conheço muito em relação a isso daí, mas eu já ouvi falar sobre essa técnica que eles estão comentando. Até mesmo agora em abril vai ter um congresso no Ceará, né? Que Isso. Quem hoje está falando bastante disso daí é o Neto Liberato. E ele vai ser um dos palestrantes que vai estar nesse congresso. E o que eu entendo, o que eu li, assim, meio por cima, né? Não é uma área que eu aprofundo muito, mas eles falam da psicossomática, né? Que as pessoas falam, é isso? Não é bem a psicossomática. Na realidade, é como você tratar e mudar a reprogramação dos seus padrões. O cérebro da gente, o nosso subconsciente, ele tem um mecanismo que eles chamam de luta e fuga, onde nós adicionamos gatilhos e aí o seu organismo vai demandar alguma área, onde você precisa reprogramar para ter uma vida mais saudável. É um mecanismo bem interessante. Pode ser bem interessante, mas a biologia das eu não crenças, aí eles não trabalham mais com a genética, e sim com a epigenética. Queria saber se você estava ao par disso. Não. Isso daí então é uma coisa que deve estar chegando mais nova. Muito bem, pessoal. Nosso próximo tema aqui no Gente que Fala é quando a gente deve contratar um personal trainer. Mas antes desse assunto com o Luca Frazão, eu vou ler para você aqui uma mensagem do governo do estado de São Paulo. O Edson até falou agora há pouco em relação aos cuidados com as fake news, né, no caso do coronavírus. E por isso que é importante prestar atenção. Sabe o que é que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns cuidados simples. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. E se usar as mãos, lavá-las novamente, já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e também em objetos. Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando e ajudando a compartilhar essas simples atitudes, o coronavírus não vai se espalhar. Saiba mais a respeito em saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Uma mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Vamos lá, gente, para o próximo tema. Pagar ou não por um treinador pessoal? Eis a dúvida que habita a cabeça de milhares de pessoas que estão no desafio de entrar em forma, já que muitos acreditam que a academia pode ser suficiente e que todas as informações necessárias podem ser achadas na internet. Para esses, é importante lembrar que uma ajuda especializada pode ir muito além do treino personalizado, do conhecimento técnico, do comprometimento e da motivação. Luca Frazão, quando contratar um personal trainer ou um treinador pessoal? Olha, qualquer pessoa pode contratar um personal trainer. A grande vantagem são mais metodologias de treino que a pessoa possa fazer. É um comprometimento para a pessoa. Ou seja, ela fala, ai não, hoje choveu, eu tô com preguiça. Não, mas ele tá me esperando, eu tenho que ir. E eu vou. Então, o comprometimento é algo muito importante. Mais métodos de treinamento, isso é outra coisa
fundamental para contratar um personal trainer. Ele acompanha seus resultados. Então, por exemplo, faz uma avaliação física prévia antes de montar o seu treinamento. Então, ele vê como você está. Desde a gente faz uma anamnese, vê quem é o aluno, como que ele está chegando, qual é o objetivo do aluno, as metas, se ele possui restrição para fazer atividade física, doença, cirurgia, lesão no osso ou no músculo, se ele fuma, não, enfim, a gente busca várias informações sobre o aluno. Então a gente vê composição corporal, a gente vê percentual de gordura, a gente vê quanto de massa muscular que ele tem, as medidas dele, a perimetria, flexibilidade, o nível da flexibilidade, o nível de força do aluno. Depois disso tudo que a gente monta um treino, porque como você falou, as pessoas estão acabando buscando treinos na internet que não são para elas. Ou seja, não existe adaptação. Cada pessoa tem um treino diferente. Você fala, eu vou fazer o treino do meu amigo que eu gosto. Cria Não. dieta, né? Exatamente. Dieta, Porque né? Da você tem um da dia a dia. sopa, do chá. É a dieta da lua. Você Você tem um come dia a tudo, dia. menos a lua, né? Então você vai comer, eu faço 5 refeições por dia. Mas, por exemplo, tem alunas médicas que fazem bem menos refeições por dia. Então depende de como que você trabalha, como que é o seu dia a dia. A gente monta um treino exatamente específico para os seus objetivos. A gente vai acompanhando se está evoluindo ou não, o que a gente ainda precisa mudar. Essa é a grande vantagem de ter um profissional. Individualização do tratamento, né? Individualizar. Exatamente. Hoje o pessoal entra na internet, olha lá um treino, depois ele tem uma lesão, tem um problema, Aí e depois corre, ele né? corre atrás para procurar. É um grande Mas problema. você usa aquela máquina que eu não acho que é de Deus, aquela biopedância? Ah, Aquela máquina eu não tenho, eu não acho que não é de Deus. Você subir Olha, naquela a gente máquina, Gordura e massa, né? a Meu gente Deus usa do céu. também, mas eu particularmente gosto de fazer adipometria, é que de Deus é aquela máquina. aquela avaliação física por dobras cutâneas, aqueles beliscos que a gente dá. Tá, menos mal aquilo. É, O relatório daquela máquina, eu olhei e falei, gente, não é de Deus, ela sabe tudo. mas o que dá, isso dá todas as informações, igual da máquina. O Luca, e quando você pega uma pessoa que já fez tudo errado e já está com problemas, como é que se dá a correção disso? É um trabalho seu ou você tem que encaminhar para um profissional específico? Depende, às vezes por fisioterapeuta depende, né? Muito do caso da pessoa. Como por exemplo, o Edson estava falando da síndrome do trato iliotibial. Outra coisa que pode acontecer, outra patologia frequente que acontece em corredores, por lesão repetitiva, é a condromalácia patelar, que é um desgaste da cartilagem do joelho, né? E esse desgaste tem 4 níveis. Aí, dependendo do nível do desgaste, existem exercícios apropriados ou não para você fazer. Então, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, o treinamento ele pode ser outro, hipertensão, outro. Tem cuidados que a gente precisa ter para, dependendo do tipo de patologia que a pessoa tem, enfim. Por isso que o treino ele precisa ser totalmente individualizado. Tem uma cadeia de rede hoje de academia aí popular, né? Uma grande franquia que você paga um valor até, eu acho, simbólico, mas você entra lá dentro. Gente, eu vejo pessoas querendo emagrecer em um mês a vida inteira. Ela vai pra esteira, ela taca o dedo no negócio, não tem ninguém Na orientando. minha opinião, né? é um show de horrores. Exatamente. Eu pega já, o peso já da me onde- contrataram para fazer consultoria nessas academias. Eu vou para lá, eu tenho vontade de chorar, de verdade. Eu Porque o imagino que eu isso. vejo de gente fazendo coisa errada, ainda mais, eu sou especialista em biomecânica. Tá. Então, eu sou especialista no estudo do movimento. Então, braço de alavanca, como que você faz os movimentos corretamente, sem se lesionar. Essa que é a ideia. E uma das grandes dificuldades que a gente hoje tem no consultório geralmente fazer essa transição, né? É quando o paciente ele já está vindo já de uma lesão, a gente consegue zerar o desconforto dele e fazer a transição dele para a academia. A probabilidade dele ir para a academia e treinar sozinho se machucar é maior. Porque você, que nem o Lucas falou, você tem ângulos de proteção certos, você tem a carga certa que você vai ter que colocar, você tem as repetições e a evolução desse paciente ele tem que ser diário. Então todo dia você tem que estar acompanhando ele. E fazer uma transição para um paciente que não é acompanhado por um personal trainer é uma coisa bem complexa. Muito complexa. A gente porque tende a ele se querer machuca. sempre o genérico, né? Sempre. tudo, e em a todas as própria áreas, né? mentalidade do brasileiro, ele não busca a prevenção, né? Não De um busca. problema Não. que ele Às pode vezes ele ter. busca o mais barato. Ele busca às vezes o mais Sempre, barato, o aí ele genérico. espera ter um problema, aí quando ele tem um problema, aí é onde ele investe, ele gasta exatamente. tempo, gasta mais dinheiro. Gasta Isso muito daí, mais isso dinheiro. daí E aí que eu ia sofre falar. mais. A sua O jeitinho área, está em todas as Sua áreas, vez, né? isso Chamado jeitinho. Né? a sua Jeitinho. área, né? Como a ortopedia, eu vejo que
há 30 anos, vai, um pouquinho mais, eu lembro que você quebrava uma perna, um braço, você tinha o mesmo ortopedista. Hoje não, hoje você tem que procurar o especialista em ombro, em cotovelo, em pé, e a sua área também, né? Quer dizer, o especialista hoje tem a especialidade de obturação, de canal, de aparelho, sempre está segmentado. Agora as pessoas querem um único profissional que faça barato e faça tudo. Na minha área, assim. E que faça um milagre. Entendeu? Se alguém quiser me procurar para defender um crime, eu não sei. Eu vou falar, procura um criminalista. Eu sou saúde, eu não tenho nada. O que o Rodrigo disso. falou é bem interessante, é que se você investir em prevenção, o seu tempo ele é menor, o seu custo ele é menor, Sua saúde aumenta, a né? sua saúde aumenta. E a prevenção começa pela boca. O importante não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Exato. Exatamente. É o ano todo. É o ano inteiro. Bom, vamos passar para mais um tema aqui, agora com o Rodrigo. A harmonização orofacial é um procedimento que visa manter o equilíbrio entre a parte funcional e estética da face e que vem tendo uma procura cada vez maior, inclusive por parte dos estrangeiros. Pensando nisso, um grupo de profissionais brasileiros irá levar em maio o curso de Anatomia de Harmonização da Face avançado a um dos mais reconhecidos centros de treinamento odontológico do mundo, o Mack Institute, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom, antes de você falar deste curso, vamos só esclarecer. Sempre é bom, importante, o que é a harmonização orofacial, Rodrigo? A harmonização é uma série de procedimentos, né, que a gente faz para harmonizar uma face. Então vai desde, por exemplo, um queixo de um paciente que é retrognata, quando ele tem o queixinho para trás. Então a gente tem na odontologia formas de trazer isso para frente com cirurgia, né, cirurgia ortognática, ou a base de preenchedores, né, que são essa parte de harmonização da face. Agora, em relação a esse curso de Anatomia de Harmonização da Face avançado, que vocês vão levar para os Estados Unidos. Isso, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o Mack Institute é o maior centro de treinamento em anatomia, porque lá eles têm o que a gente chama de Fresh Frozen Specimens, que são os cadáveres frescos. Então, lá nos Estados Unidos, uma pessoa, quando ela vai a óbito, assim, a grande maioria, ela doa o corpo para pesquisa ou para transplantes e tal. Então, o Mack Institute é um centro que faz toda colhe essa pessoa depois do falecimento, tudo. Eles fazem um resfriamento, isso tem que ser em 10 minutos, assim que a pessoa tem o falecimento. E eles têm essa estrutura nos Estados Unidos e Miami, na qual vai gente do mundo inteiro estudar. Por exemplo, você está falando de coluna ou de perna, onde os médicos treinam essas cirurgias. Não podem treinar numa pessoa, sim, então eles têm que treinar em cadáveres, em cadáveres frescos. E lá, como tem essa facilidade, é considerado o maior centro de pesquisa também. Então, por exemplo, os parafusos, quando vão colocar em colunas ou em qualquer região, lá também é feito várias técnicas e patentes também. Então, é um grande centro, né, em Miami, né, na Flórida. E a gente está levando agora uma série, a gente já leva alguns anos, né? Esse acho que é o 5º ano que a gente leva uma turma. E vem gente do mundo inteiro estudar com a gente lá, onde a gente faz dissecações, aprende anatomia mais avançada, consegue ver o que está fazendo. Quando você fala a gente, é grupo de profissionais brasileiros. Isso, a gente leva profissionais brasileiros, nas quais os conselhos de cada entidade, né, ela autoriza os profissionais hoje a fazer esses procedimentos de harmonização facial, que hoje são os médicos, os dentistas, os biomédicos, hoje tem os enfermeiros estetas e os farmacêuticos estetas. Doutor, isso está muito associado à estética ou não? Sim, ele é estética e também a função. Ah, tá. Essa história começou bastante com a utilização do Botox, né? Que é a toxina botulínica, ele é um neuromodulador. Certo. Então, basicamente na Ásia, as pessoas com o rosto muito redondo, Isso. né, queriam afinar a mandíbula. Então, como eles faziam? Punham o Botox numa seta, no músculo da mandíbula. E isso afinava o músculo e, ao mesmo tempo, a pessoa que apertava os dentes e quebrava os dentes, ela parava de ter essa força. Nossa. Então, ela diminuiu isso bastante. Aí entrou na odontologia isso como mais um artifício para as pessoas que rangem os dentes, apertam os dentes, diminuir essa força muscular. Essa tal da bichectomia, vocês também que cuidam, né? Isso, a bichectomia é uma cirurgia intraoral, né? Que é removida a bola de bichar,
Certo. que é uma camada de gordura, para também fazer um afinamento do rosto. Quem é que precisa... A pessoa sabe quando ela precisa de um trabalho de harmonização orofacial? Sabe, hoje a internet, a pessoa ela vê uma queixa, então ela precisa melhorar um lábio, ela acha que o lábio dela é muito fino, ou ela acha que o queixo, ela não tem queixo. Então as pessoas hoje elas procuram Ou ela vai isso. pelo um padrão de beleza do qual ela considera interessante, que ela gostaria de ter algo próximo. Também, eu acho que Quer a ficar estética igual a algum aí famoso? a estética, ela vai além, né? Eu li hoje que o Instagram, me parece, está tirando do ar um aplicativo que as pessoas poderiam fazer na sua foto, né? Maquiar, mudar a cor de olho, afinar nariz, né? Simular uma cirurgia plástica. Eles estão tirando do ar, desabilitando hoje, até por uma questão de segurança. Porque você pode, inclusive, se transformar quase que inteiro com aquele filtro. E isso estava sendo uma grande polêmica. Eu acho, assim, hoje na odontologia o dentista ele pode legalmente pôr antes e depois os casos clínicos, desde que seja a título de informação para a população do que um dentista hoje pode fazer. Ótimo. O que acontece é que muitos põem um antes e depois com esses aplicativos, que são os fakes. E aí a pessoa, quando olha aquilo, acha que ela pode ter Aquela cara. aquela cara fazendo um procedimento de 15, 20 minutos num consultório. Às vezes é um procedimento para resolver aquilo, é um procedimento cirúrgico, da qual a gente precisa às vezes internar em hospital, fazer um Aquelas avanço de transformações mágicas de Isso. programa de TV, né? tudo que for assim, mágico, em um minuto para o outro, a gente tem que desconfiar, né? Que nem ele falou, tem que ter uma avaliação desse paciente, saber que tipo de oclusão ele tem, como ele morde, o seu padrão disso É um trabalho para quem pode, não para quem quer. Eu quero fazer. Não, você tem que poder fazer, Fazer uma avaliação essa clínica. avaliação fazer uma clínica. avaliação, com certeza. Tem gente que hoje a gente faz o que a gente chama de bioplastia nasal. São algumas alterações no nariz que melhoram, às vezes, até a respiração e a estética, né? Mas ela pode fazer uma harmonização ou ela tem que ir para um cirurgião plástico ou fazer uma cirurgia, né? Então essa a distância E que Aquela as pessoas não lente de sabem. contato dos dentes também, que virou uma febre, né? Todo mundo tem aquela cor de pia nova de banheiro, tudo no mesmo formato. A cor eu falo que é o cliente menos- que escolhe, o né? menos O pior, cliente eu que diria, escolhe. E hoje as pessoas, assim, por incrível que pareça, quanto mais branco, mais, que nem você falou, pia, né? Ela tem gente que verdade. gosta. Se você vê o Domingão do Faustão lá, as moças, Meu né? As Deus, dançarinas, você olha ali, é um Não, conjunto. quem na televisão não tem isso hoje é difícil. O que a você gente ver, né? hoje como profissional, Faustão, a gente acho. faz hoje no consultório, primeiro entender o que o paciente precisa, né, e dar aquilo que ele precisa e orientar em relação a essas coisas. Mas a palavra final sempre é do paciente, desde que a gente consiga fazer isso de uma maneira correta, com ética. Eu a acredito Adriana que as falou questões do- de estética, elas vêm mudando muito ao longo dos anos, tanto de moda quanto de estética. Por exemplo, o dente, deixar ele mais branco. Por exemplo, no Japão é o contrário, quanto mais encavalado, mais bonito é. Quanto mais Então- metal na boca no Japão, é mais Ouro. bonito. No Nordeste exato. mesmo. Ouro. No Nordeste tem assim. O dourado, o ouro lá em cima é assim. O dente de ouro tem. Agora, eu falei, né, tinha perguntado sobre a pessoa se inspira num famoso e quer fazer alguma coisa e ela, de repente, não pode ir por esse caminho, não é? Sorriso da Juliana Paz, por exemplo. É. Não é um Então, dos mais... já que a gente Não, está e falando... mesmo assim, esse sorriso da Juliana Paz na boca desta pessoa Isso, combinaria vai com funcionar. ela? É isso que eu Exatamente. fico Às vezes não, pensando, Às né? vezes não, né? Já que a gente está falando de famoso, o Luca é filho da Solange Frazão, você treina famosos, Sim, né? treino famoso. É, Inclusive ela. inclusive ela. Santo E de vo- casa faz milagre. E tem muita gente querendo ficar também igual a um famoso. Sim, muita gente. Geralmente os famosos são os que espalham essa questão de estética, né? Então as pessoas elas buscam as pessoas de sucesso para copiar o que elas têm, seja roupa, seja estilo, seja tudo que ela tem. Então, em questão de estética, em questão de corpo, buscam também bastante. O mundo do arroba, né? Eu diria, né? É o arroba. É o Hoje em mundo dia do o mundo está arroba, digital. né? Quer dizer, é tudo na faixa do arroba. E a pessoa chega assim, explicitamente, olha, eu quero ficar daquele jeito, conforme aquela pessoa, já diz o nome ali. é Chega, muita gente chega assim, muita gente fala, olha, mulheres, né? Olha, eu quero treinar, mas eu não quero ficar tão forte que nem essa tal pessoa. E aí ela mostra a foto e fala, olha, nem se eu tomasse muito anabolizante você ia ficar que nem essa pessoa. Comesse muito ovo, né? Muito,
muita bomba, né? Que você precisa tomar. E tem as questões genéticas também, que é muito importante. Porque tem gente que toma a mesma quantidade de anabolizante e praticamente não muda nada. Deus do céu. Agora, então você está treinando a sua mãe. Você seguiu para essa área porque gostava, inspirado nela? Sim, eu sempre gostei, sempre fui esportista, já fui ex-atleta de taekwondo. E meu pai também é educador físico, não só a minha mãe. Então, não teve como eu fugir, né? Os dois deixaram eu escolher, escolhe a área que você mais gosta. Mas não teve jeito. Tem que ser eu essa, né? Escolhe aquela. Né? Escolhi essa, segui, comecei cedo, tive que me preparar muito antes, né? E maravilhoso. Hoje em dia eu estou super bem, né? Gosto muito do que faço e vou continuar por muito tempo. Muito bem, já que você está com a palavra, Luca, sua palavra final, seus contatos, como é que as pessoas te acham, seus canais? Quem quiser me procurar, quem tiver perguntas sobre atividade física, me procura no Instagram, @lucafrazão, ou no meu e-mail, lucafrazãopersonal@gmail.com. Luca com 2 Cs. 2 Cs. E Frazão bem. com Z. É. Edson Santiago, sua palavra final, seus contatos, seus canais? Eu acho que na palavra final, em relação a tudo isso que a gente comentou, acho que a prevenção então é o principal, né? Em tudo que a gente comentou sobre lesões, sobre coronavírus, então as pessoas têm que ficar mais visando a prevenção e aprender, que a Adriana comentou, que isso daí pra gente levar pro resto da vida. E em relação aos meus contatos, no Instagram eu tô como @edson.fisio e no website está www.edsonsantiago.com.br. Ponto Fission? Físio. Físio. Isso. Muito bem, no Instagram. No Instagram. Uhum. Doutor Rodrigo, sua palavra final, seus contatos. Meus contatos na clínica é 3758-3859 São Paulo. Dentistas que estão ouvindo, ou profissionais da saúde que queiram fazer o curso com a gente. Nosso site é b4miami.com.br. Um telefone é o 9490-4444. Quem quiser me seguir no Instagram, @RodrigoBlas, BLAS. Doutora Adriana Leocádio, sua palavra final, seus canais. Só posso agradecer mais uma vez a nossa aprendizado sempre aqui, né? A troca. Eu vou deixar a recomendação para quem quiser acompanhar o trabalho da gente, só procurar. Tem no canal do YouTube, tem no Facebook, a ONG Portal Saúde. Tá? A nossa associação presta serviços sem custo, com um atendimento personalizado para todo mundo que precisa informação acerca de direitos na área da saúde ou direito médico também para os profissionais da área da saúde. Quem quiser falar comigo pessoal, pode ser pelo WhatsApp, é o 11 999056373. E uma demanda muito grande, né? Porque a judicialização na saúde hoje em dia é A gente está com demanda tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? A gente tem que dar consultoria para os médicos e para as clínicas hoje, como eles lidam com a própria ANS, a regulamentação, as operadoras, como para as pessoas físicas no sentido de obtenção mesmo de tratamento que foi negado. Aquele momento que você mais precisa de uma órtese, uma prótese, uma cirurgia, um medicamento importado, que inclusive está sendo hoje um novo julgamento no Supremo sobre o fornecimento ou não do Estado e, consequentemente, dos planos de saúde para os medicamentos que não fazem parte da lista da Anvisa ainda, o que a gente chama de off-label. Então, tudo isso a gente dá consultoria, assistência, indica advogado especialista, só vamos indicar quem a gente está dando garantia do serviço. Então, é uma associação com uma finalidade muito grande, que vai completar 20 anos agora. Somos pioneiros na área de direito de saúde no Brasil. Então, estamos abertos. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a todos vocês, em nome da equipe de todo o programa, o personal trainer Luca Frazão, o fisioterapeuta Edson Santiago, a advogada doutora Adriana da Cunha Leocádio e o cirurgião dentista doutor Rodrigo Blas. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, chefia técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.